E então, você que acompanha Papo de Torcedor, nós torcedor aí, acompanhando o Mundial dos Clubes, aonde o Internacional podia estar jogando este jogo aqui, né? Aonde o Fluminense está jogando com o Borussia, o Fluminense se apresentando uma grande partida de futebol, né? E fica a minha pergunta aqui para o jogador do Internacional, para o Roger, né? Aonde a gente vê o Fluminense lá jogando contra o Borussia, onde a gente viu os outros times do Brasil aí, Palmeiras, Flamengo fez um baita jogo, Botafogo e o Internacional. A direção do Internacional, treinador do Internacional, jogador do Internacional, tem que fazer isso aqui, pessoal. Jogar futebol, entendeu? Entrar para campo e parar, mudar o discurso desde o Roger, né? O Roger é um treinador que tem uma grande capacidade, mas no Internacional, aquele futebol que o Internacional, que o Inter trabalhou com vários treinadores, um futebol ofensivo, hoje o Internacional entra contra seus adversários para jogar fora, se defendendo. Quer dizer, se o Internacional estivesse jogando o Mundial Interclubes, o Internacional estaria se apequenando, o Internacional, campeão mundial em cima do Barcelona, estaria se apequenando, e é por isso que o jogador do Internacional tem que mudar a postura. E o Roger mudar a postura de discurso, né? E a base do Internacional que está ganhando chance, não são ator, não são ator de Hollywood. Tem que ter respeito, pelos funcionários do clube do Internacional, cumprimentar, entendeu? Porque são jogadores que ainda estão para estourar. E pelo que eu tenho informação, lá dentro do Beira-Rio, diz que essa gurizada aí é mal educada, entendeu? Então, o primeiro é mudar a postura desse jogador e tornar ele um grande jogador, que nem a gente está acostumado a ver aí, né? Cristiano Ronaldo, Messi, Ronaldinho, né? E outros tanto. Então eu vejo assim, a nossa imprensa, as nossas páginas, estão preocupadas em vender jogador, estão preocupadas com dívida do clube, entendeu? O clube, tanto o Inter quanto o Grêmio, estão aqui já há 2 semanas do Mundial. Internacional precisa um primeiro volante, porque o que tem aí para o lugar do Fernando já provou que não corresponde. E no último jogo foi o mais provado ainda. Lógico que o atleta pode mudar, né? E a gente espera que esse atleta se torne, se torne eficiente. Mas assim, estão parados, porque Internacional investe em jogador de muita idade e tem que mudar isso. Entendeu? Para a gente pensar no futuro. Não adianta pagar alto salário para jogador em fim de carreira. Porque o Internacional ele vai seguir. E para seguir tu precisa gás. Então tu pode mesclar, mas não transformar negócio de ocasião, não, tu tem que tornar o time competitivo. O Internacional podia estar aqui, né? Inter podia estar aqui, se não fosse o erro do gol do Valência e depois o René, e o René tá aí, ó. Entendeu? Então vamos lá, tá na hora do Internacional mudar. Inter tem que querer a Copa do Brasil, o Inter tem que querer a Libertadores, porque na próxima pode estar ali. Vai depender desse grupo e vai depender de D'Alessandro, da direção, da coordenação e principalmente do Roger. Mudar o discurso, porque é um treinador que precisa se firmar, que precisa se tornar um grande jogador, a não ser vai se tornar, Roger, tu vai se tornar treinador de estadual, porque tu tem ganhado grandes chances em grandes clubes e tu tá precisando alavancar tua carreira, então para de pensar em quem tá no teu lado, para de pensar em jogador que é teu amigo e começa a pensar na tua carreira como treinador de um grande clube mundial, porque os nossos clubes aqui do Brasil são grandes clubes e merecem o respeito, merece o respeito da imprensa, onde a imprensa botava que os nossos clubes iam para lá fazer feio lá no Mundial, tá aí. Todos os clubes competitivos jogando um grande futebol. Hoje a gente está com um futebol parecido com a Europa, mas a gente tem uma coisa que eles não têm. A gente tem a individualidade, a gente tem a criação, a gente tem o talento dado por Deus, entendeu? Então vamos lá,
Vamos lá, que o Internacional tem grandes coisas na sua agenda esse ano e tem que melhorar no Brasileiro. Perdeu nesses últimos jogos uma grande oportunidade de se manter para depois, quando tiver nas competições ruins, voltar com força total no Brasileiro. Então, para você que nos acompanha aí, Papo de Torcedor, vamos lá, que agora é época de Mundial e tá bom esse Mundial, grandes jogos, tá bom demais. Você já se inscreveu aí, não se inscreve? Dá essa moral aí pro seu amigo aí, Papo de Torcedor, onde o torcedor dá o papo e curte a matéria aí.